Estou aqui no Tom Jazz, em São Paulo, ao lado desse camarada que praticamente dispensa apresentações, né? Ele é filho de dois artistas extraordinários, que é César Camargo Mariano e Elis Regina. E hoje ele vai se apresentar aqui dentro de um projeto da Nova MPB, aqui no Tom Jazz, um projeto mais ou menos acústico, né? Pedro Mariano, antes de tudo quero te agradecer muito a sua atenção aqui com a gente, tá? Imagina que eu queria que você falasse um pouco dessa apresentação especificamente de hoje, Pedro. Olha, esse é um show de trio. Eu chamo de Pedro Mariano Trio porque sou eu e mais dois músicos, e além de obviamente cantar o show inteiro, obviamente, eu também toco bateria e algumas percussões durante o show, e esse foi um formato que eu encontrei para atender essa demanda de espaços menores, sem ter a obrigação de ter que fazer um violão e voz ou um piano e voz, quando na verdade esses dois projetos, esses dois formatos eu adoro fazer, não tem problema nenhum, acho uma delícia, mas eles não sintetizam o que é o meu trabalho, a sonoridade que eu batalho e brigo tanto para conseguir imprimir. E aí com esse formato eu consigo chegar o mais perto possível dessa sonoridade que eu quero mostrar para as pessoas, e da mesma forma que aquela pessoa que comprou meu disco e quer ver um show meu, ela não se sente preterida por estar indo ver uma formação que ela não está no disco que ela comprou. Exatamente. Verdade. Apesar de muito jovem, né? Você já tem aí quase 20 anos de estrada, né, Pedro? De carreira. Eu fico pensando, mudou muita coisa, né, Pedro, na música, né? Principalmente, eu acho que de 10 anos para cá, tem mudado bastante coisa, né? Com o advento da internet. Tá tão, como é que eu posso dizer assim, você acha que o meio tá tão maleável quanto era antes, está muito mais difícil, ou a internet atrapalha, ajuda? Não, na verdade está muito mais maleável do que era quando eu comecei. Porque quando eu comecei você só tinha um jeito de aparecer para as pessoas, você só tinha o disco. E para você estar num disco você tinha que estar numa gravadora, para você estar numa gravadora você tinha que ser alguém. Você não chegava numa gravadora sem ser alguém, né? Você tinha que ralar muito nessa fase de pós-adolescência, né? Muito gig em casa noturna, fazendo muito show pra molecada, tudo, e aí conseguir achar um headhunter que quisesse botar você no casting dele, entendeu? E aí você tinha, por outro lado, você tinha mais gravadoras, né? Você não tinha Sony e BMG, você tinha a Sony e a BMG. A Universal comprou várias gravadoras, mas aí você tinha Polygram, você tinha EMI, você tinha enfim, o Warner. Você não tinha essas fusões que você tem hoje, você tinha mais prateleiras para você tentar se encaixar. E dentro das gravadoras tinham selos, obviamente. Então assim, mas a forma como você trabalhava era engessada, só tinha um jeito de fazer. Então você lançava o disco, tinha que botar uma música numa rádio ou numa novela, e aí você tinha aquele tempinho ali, se em 3, 4 meses você não vendesse o tanto que a gravadora quisesse, você já ia pagar vez. Não, dispensado não, porque normalmente o cara te contratava por 2, 3 discos. Então você ia para geladeira, ficava lá até acabar aquele ciclo do disco e aí vamos tentar o próximo. Uma loucura, entendeu? E assim era. Hoje em dia, ou ia pela gravadora ou não tinha outro universo para mostrar o trabalho, né? Não ia, simplesmente não ia. E aí você tem hoje, principalmente para quem está começando, a internet é um oásis, porque você pode fazer o seu EP com 4, 5 músicas, com uma graninha curta, você faz o seu EP, aí você tem o SoundCloud, você pode fazer um videozinho caseiro e mandar para o YouTube, você pode botar em streaming no site seu, você levanta uma página aí rapidinho, que você quiser, você abre uma conta no Dropbox e espalha aquele link para Deus e o mundo como viral, e as coisas podem vir a acontecer. Então nesse quesito é muito mais democrático, muito mais democrático. Mas por outro lado, e a gente não pode esquecer desse detalhe, as gravadoras faziam filtro. Querendo ou não, apesar de só ter aquele jeito, ser engessado e todos os problemas que as gravadoras tinham, existia um filtro, né? Um filtro de profissionais. A gente pode entrar na questão se são qualificados, se tinham esse gabarito ou não para decidir por A ou por B, mas tinha um filtro. Ou seja, o que chegava para nós, para os nossos consumidores, já vinha
com uma produção já mais qualificada, já vinha com um padrão muito melhor. Não, e até assim, eu penso assim, me corrija se eu estiver errado, por mais popular que fosse o gênero do trabalho, tinha uma produção, uma qualidade na produção, né? Porque hoje em dia você bota qualquer coisa na internet e amanhã já sai o disco. Esse é o risco que você corre hoje em dia. Então, eu vejo, infelizmente, uma série de artistas com grande potencial queimando etapa, aparecendo e acontecendo antes de estar pronto para isso. Eles vão olhar e falar, pô, o que esse cara maluco tá falando? Eu não estou falando nada, não estou falando a minha opinião. Eu acho que você ao longo da sua vida artística, você vai errar muito mais do que acertar. Isso é fato. Só que os seus acertos você põe num disco, os erros você guarda. Quando você não tem esse processo de laboratório, de você tentar ver se rola, se não rola, testar num show, todo um processo que foi assim, desde que a roda é roda, desde que o mundo é mundo, desde que o dó se faz do mesmo jeito no piano, quer dizer, se você pula, se você queima essa etapa e já se autoproclama artista, se autoproclama produtor, se autoproclama engenheiro de som, e aí faz um trampo lá e põe na internet e acontece, mas tá errado, porque às vezes não é questão de estar bom ou de estar ruim. O bom e ruim é um conceito subjetivo. Se você gosta, eu posso não gostar e vice-versa. Não é bom e ruim. O que eu falo é certo e errado, né? Conceitos equivocados, fórmulas equivocadas, e aí o negócio começa torto. E quando começa torto, aí pro futuro é muito ruim, entendeu? Para a durabilidade daquilo é ruim. Isso é o que eu enxergo do mercado de hoje. Por outro lado, para quem já existe, para quem já está no mercado há muito tempo, no meu caso, de outros grandes artistas, você vê, não é uma, você vê várias luzes no final do túnel. O duro é qual que você segue. Esse é que é o problema. Então, era isso que eu ia te perguntar, por exemplo, a gente falando assim, né, dessas possibilidades que a internet proporciona, YouTube, enfim, vários sites que você pode mostrar o seu trabalho. Um artista do seu porte, poxa, que tem um público enorme, que a gente sabe disso. Aliás, aqui hoje, nessa apresentação, já está esgotado os ingressos, não tem lugar nem para mim. E eu fico pensando assim, você também faz uso dessa internet? Você, por exemplo, você joga alguma música para testar o público ou não, Pedro? Não faço isso por uma questão muito, bem simplista, eu diria, bem primordial. Como você mesmo disse, eu já tenho um público, eu já tenho um nome, eu já tenho um mercado, eu já tenho uma carreira que hoje eu represento. E aí isso me obriga a ter um pouco mais de responsabilidade na hora de fazer qualquer coisa. Eu não posso sair, quer dizer, posso, é lógico, qualquer um pode. Eu não gostaria de ver a minha obra em fase experimental sendo divulgada. Eu gosto de apresentar para o meu público a arte final, eu não gosto de apresentar o esboço. Então, com isso, eu acabo usando de outra forma esses mecanismos. Então, assim, eu tenho mídias sociais, eu uso as redes para divulgar o trabalho, mas tudo já finalizado. Eu ainda não fiz uso das mídias e tudo mais para mostrar algo embrionário e ver o que acontece. Ainda não. Mas eu enxergo que para determinados projetos pode ser uma coisa interessante, entendeu? Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto completamente diferente que não tem nada a ver com o que eu já fiz. Com isso, automaticamente, eu posso, eventualmente, espantar algum investidor. Ele pode olhar aquilo e falar, pô, não vou botar dinheiro numa coisa que eu não sei o que é. Se fosse aquele disco que eu conheço, pô, eu já estaria na fita com você. Agora, não sei, isso aí pra mim é muito subjetivo. Como é que eu posso provar pra ele que rola? Eu posso, eventualmente, fazer um teaser. Eu posso fazer 2 músicas nesse formato e aí eu coloco na internet e a internet me dá a resposta. Eu falo, ó, tá vendo? Rola. Vamos fazer? Aí o cara fala, pô, legal, gostei, vamos fazer. Verdade. Então, com esse propósito é interessante. Então, eu acabo dando um presente para os fãs com esse propósito e acabo atingindo a meta, que é trazer mais investidores, porque hoje é só assim que a cultura se sustenta, através de investidores. Ou você passa o chapéu ou a sacolinha, ou você corre atrás de um edital. Você estava falando das mídias sociais, né? Me veio à mente
tem esse elo de comunicação, né, entre admiradores e artistas, são as redes sociais. Então, por exemplo, Facebook, você tem Facebook? Eu tenho uma fanpage. Eu tenho uma Facebook fanpage pessoal, que é particular, e tenho uma fanpage. Entendi. Mas você mantém um contato direto? É assim, os meus fãs me entendem já, eu não preciso mais me desculpar por isso, mas assim, é porque assim, eu particularmente, eu não acho que esse contato intenso, cotidiano, entre o fã e o artista, eu não acho que a longo prazo isso seja bom. Por vários motivos. Primeiro porque o artista... Vira uma escravização, né? Ele só é artista naquela hora, cara. Ele não é artista 24 horas por dia. Eu quero ir no supermercado, eu quero levar minha filha na escola, entendeu? Eu quero ter a minha privacidade. E eu não estou falando aqui de biografia, estou falando de privacidade da vida mesmo. E se viesse uma biografia? Se for, eu estou vivo, tenho nem 40 anos, eu não tenho nem o que escrever numa biografia ainda. A não ser as minhas peladas de final de semana. Então, assim, se eu não buscar esse meu momento privado, eu não vou conseguir conviver com a minha filha, não vou conseguir conviver com a minha mulher, não vou conseguir ter minha vida, não rola, pra mim, não. Então, digamos assim, a instituição que conversa com os fãs é a instituição Pedro Mariano. Ora pelas minhas mãos, ora pela minha produção, depende. Meu Twitter, por exemplo, sou eu que posto. Eventualmente, sim, mas não, naquele momento. Naquele momento. Então, meu Twitter, minha conta de Twitter, sou eu que escrevo. Mas eu não interajo com os fãs. Aí vão falar, pô, o cara é mascarado, o cara não interage. Não, é porque eu já interagi e não deu certo. Não, e é como você disse, não deu certo, quem gosta de você já sabe que você tem essa postura, né? Não tem porquê. É normal, entendeu? Durante a Copa, eu comentei todos os jogos pelo Twitter. Entendeu? Sofreu muito já. Não, eu ficava lá, joguei amendoim pra caramba, falei um monte de besteira, tudo, mas é uma via, mas é uma via de uma mão só? Nesse caso ali eu me expresso, não está aberta a réplica. É você, é o Pedro ser humano. Eu já tive blog que eu escrevia toda semana, ou pós-show, fazia diário de bordo, contava como é que foi o dia, não sei o que, às vezes até tinha uma oportunidade, aconteceu um negócio, não atendi o público por um motivo, aí lá eu consegui explicar exatamente por que aquilo aconteceu, até que eu me deparei com o quê? Que eu acho que é hoje a característica de quem interage dentro da internet. As pessoas imaginam que por estarem a um clique de distância de você, ela pode falar qualquer coisa e não pode. Isso. E não pode. Então aí você pega nego mal educado, aí eu tenho que nivelar por cima, entendeu? Então já que eu não vou poder responder o que eu quero pro mal educado, eu não vou responder pra ninguém. É como o Chico Buarque falou uma vez, né? Eu não sabia que eu era tão odiado. Porque na internet todo mundo me acha feio, velho, barrigudo, não sei o quê. Agora passa na rua, pede pra tirar uma foto, me dá um abraço, diz que eu sou o maior compositor. É uma coisa de louco. E às vezes é a mesma pessoa. Não é, mas às vezes é a mesma pessoa. Então a gente cria esse paradoxo aí que eu, na verdade, eu adotei uma política bem binária. Entendeu? Eu tenho todas as mídias, eu agora estou para abrir, eu relutei, agora a gente conseguiu montar uma dinâmica que vai funcionar, que é eu ter o meu Instagram. Eu tenho o meu particular, mas só meus amigos e pessoas mais próximas, outros artistas, tudo, eu uso de uma forma particular. Aí eu vou criar o meu Instagram, porque eu ficava pensando, como é que eu vou criar meu Instagram? Aí vai pintar uma foto lá, não sei o que. Aí depois que eu vi que eu tinha mais de 1.300 solicitações de nego querendo me seguir, eu falei, não vou privar essas pessoas. Então eu vou criar o meu Instagram e vou criar uma demanda para ele. Então lá só vai ter o que realmente foi interessante. Porque o que eu acho é o seguinte, a gente tem que usar as mídias sociais para fomentar o que os fãs querem de forma construtiva, não de forma evasiva, entendeu? Ninguém vai me ver acordando com o olho cheio de remela, falando bom dia, pô. Tô indo pra feira. Não interessa, não interessa. Na boa, não interessa, isso não vai acrescentar nada. Não acrescenta nada. Entendeu? Tem que usar essa mídia para falar coisas construtivas. Pô, hoje eu estive em tal lugar, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Agora, se aquele meu dia eu não fiz porcaria nenhuma, eu não vou ficar falando que eu fui 10 vezes no supermercado, o cara vai falar, pô, o cara é mal, o cara não faz nada. Bom, isso que o Pedro está falando é prova de que ele herdou não só o talento do pai e da mãe, a personalidade também. Não, mas é verdade. Não tem aquele ditado, quem fala demais dá bom dia a cavalo? É verdade. Então, cara, você fica lá postando, estou indo no banheiro, saí do banheiro, estou indo pegar meu cachorro me mordeu, eu estou indo... Porra, velho, não faz nada no dia inteiro. Ô Pedro. É melhor deixar as pessoas imaginando o que eu faço. Quem sabe elas imaginam que eu sou um grande intelectual? Eu saí bem na foto, entendeu?
Olha só, esse menino já quis ser arquiteto. Não quis, é mentira. Não quis. Isso é outra boato lenda urbana da internet. Isso que é um péssimo... Olha que um péssimo jornalista que não lê a porcaria do briefing e do negócio, chega lá e escreve errado. Aí eu tenho que ficar 20 anos desmentindo essa história. O que eu estou fazendo ele passar? Olha Na só. verdade, mais uma vez teria a oportunidade de desmentir o fato. O que aconteceu foi o seguinte: a pessoa me perguntou, você quis ser músico a vida inteira? Eu falei, sim. A vida inteira? Eu falei, sim. Você quis fazer alguma faculdade? Eu falei, de música, mas na minha época, quando eu quis fazer faculdade, não existia faculdade de música no Brasil. Então só tinha fora e eu não tinha condições de estudar fora. E nem quis também. Ah, mas não passou pela sua cabeça? Aí eu respondi literalmente isso. Nunca passou nenhuma outra coisa pela minha cabeça que não a música. Mas na escola, quando me perguntavam o que eu queria fazer e eu falava que eu queria ser músico, as pessoas me falavam, você vai ser músico? Mas você vai trabalhar em quê? Aí, de saco cheio disso, e não querendo mais ser agressivo e grosso, as pessoas do pai e mãe que trabalhavam e faziam sucesso, quer dizer... Faziam música e pagavam aquela escola com música. Então eu me enchendo, me perguntava, mas você... Falei, aí eu respondi, se eu um dia fosse prestar algum vestibular, eu teria, na ocasião, prestado para arquitetura. Porque meu pai fez arquitetura e seria uma forma de expressão artística. Eu gosto de ciências exatas, tudo. A arquitetura seria uma coisa interessante para mim. Mas com 14 anos eu trabalhava com música, então a arquitetura nunca foi um plano B. Aí a pessoa vai escrever, ele já quis ser arquiteto. Eu falei, não quis ser arquiteto, eu não falei isso. Ô Pedro, aproveitando que isso deixa você assim mexido, que você não aguenta mais repetir, eu vou fazer uma pergunta que com certeza já deve ter respondido umas 3.600 vezes. Sim. Ser filho da Elis e do César Camargo tem um peso. Sim. Tem um peso, isso é inegável. Sim. Mas esse peso, essa cobrança, né, que vem junto, ela é mais positiva ou negativa? Depende de como você encara essa coisa Porque eu fico imaginando, né, que na sua posição você deve ouvir assim, filho da Elis, eu queria ver o filho ali do padeiro ali da esquina. Se o filho do padeiro for bom e conseguir se garantir... Mas aí como é que é lidar com esses comentários, na minha opinião, bobos? Mas eu queria saber de você, eu entendeu? não lido com eles, porque na verdade eles não chegam até mim porque as pessoas não têm coragem de falar isso pra mim. É verdade. Ninguém nunca teve coragem de dizer isso pra mim. E na verdade, cara... Pensar, falar, todo mundo pensa o que quer, fala o que quer. O Filipão botou aquele time medíocre em campo, ninguém falou para ele que não podia, entendeu? Então assim, cada um pensa o que quer, cada cabeça uma sentença. Você sabe a estrada que você percorreu e vem percorrendo. Exato. E outra coisa, esse suposto fardo que você tem que carregar, o peso dele depende de você. Quanto você está disposto a carregar e o quanto você está disposto a deixar ele pelo caminho, entendeu? Para mim nunca foi um fardo. Existe uma coisa diferente, existe o peso, eu acho que é usar o termo assim, é um peso, é uma cruz que você carrega, é um fardo, é muita cobrança, isso tudo é muito negativo. Eu uso de forma positiva, eu uso como um vetor, como um combustível. Eu olho para os meus pais e falo, cara, eles fizeram. E eles fizeram quando ninguém tinha feito. Na família deles não tinha ninguém, eles foram os primeiros a fazer tudo isso. Então assim, eu tenho metade do caminho andado. Agora, isso pode ser bom como pode ser ruim. O que eu vou fazer com esse tempo que eu ganhei? Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar 110%. Eu vou dar o dobro. Eu vou, assim... Pedro, como você canta bem? Eu canto bem se você não souber de quem eu sou filho. Agora, quando você sabe que eu sou filho, eu não fiz mais que minha obrigação. Então eu não tenho que cantar bem, eu tenho que cantar muito bem. Eu tenho que cantar pra cacete. Pedro, nossa, você é afinado. Eu falei assim, eu sou afinado até você falar da minha mãe. Então já que você vai falar assim, eu não tenho que ser afinado, eu tenho que ser mais afinado que ela. Mas não que eu me proponho a ser. Eu tenho que ter isso na cabeça, eu tenho que espantar a pessoa, eu tenho que surpreender a pessoa o tempo todo. Mas isso é muito pesado, é uma cobrança. Não é modo de trabalho. Então eu estou sempre focado. Na hora que eu subo ali, eu estou disposto a fazer sempre o meu melhor show da minha vida. E isso é uma questão de foco, é uma questão de você introjectar isso e aí você entregar. Então eu não sei trabalhar de outro jeito que não seja
absolutamente focado e querendo sempre o melhor. Então eu me cerco dos melhores profissionais, eu procuro trabalhar com os melhores arranjadores que eu conheço, com os melhores técnicos que eu conheço, tudo. Agora, se eu vou atingir meu objetivo, eu preciso passar por essa vida aqui e aí alguém olhar para trás e dizer por mim se eu estou fazendo direito. Porque olhar para a carreira da minha mãe depois que ela foi embora é fácil. Me comparar com uma pessoa que é ícone é fácil. Agora, ninguém lembra. Abre o jornal, vai você na nossa querida internet e procura as críticas dos discos dela para ver se ela era unanimidade. É verdade. Não era. Eu tenho vários jornais em casa. Vários jornais em casa. Você acha que repertório equivocado. Porque morreu. Ela virou um mito. Bater no mito é uma delícia. É uma delícia você falar que a Gal Costa não é tudo isso, que o Caetano não é tudo isso, que o Chico Buarque é gordo. Não, máximo. Eu sou o cara, fui eu que falei. Aí todo mundo fica na internet lá falando isso. Mas por outro Agora, lado, elogiar, mas isso você está falando você em chegar relação à crítica, porque público ela tinha muito. Então, quem é que tá certo? Sim. Quem que tá certo? Eu faço um show para 50 mil pessoas e tem 3 críticos me enchendo o saco. Você acha que eu vou ouvir quem? Não vou ficar ouvindo crítico. Uma vez eu disse na minha primeira entrevista, o crítico desceu a lenha pra mim, a moça veio e falou: pô, a crítica falou mal de você, falou que você não canta bem. Eu falei: desculpa, observações técnicas eu vou admitir de um técnico. Ele não é técnico, ele escreve, ele não canta. Então a gente pode pular pra próxima. Eu não vou responder pra ele. Vou responder o que pra ele? Ele disse que eu canto mal, eu digo que ele escreve mal. 1 a 1, ganhando. O cara senta lá na cadeira e acha que pode tudo. E se bobear, se eu sentar para escrever, poderia ser melhor. Melhor. Pelo menos eu sei concordar os verbos. Bom. Então assim, eu só alinhavando. Quando você me compara com a Elise, quando você me compara com o César, nós estamos falando de 2 pessoas que passaram por aqui na Terra, deixaram um legado e que eles são sumidade. Você não está me comparando ao longo do processo, você não está me comparando com o processo de trabalho, você está me comparando com o resultado. Deixa eu entregar meu resultado. Claro, primeiro. com certeza. Então, quando eu tiver os mesmos 21 anos, não, os mesmos 20 anos, ela morreu, ela tinha 20 anos de carreira. Eu faço 20 anos de carreira no ano que vem. E aí você quiser me comparar, eu até vou deixar, mas eu já vou dizer antes, ela é bem melhor. Eu já digo que ela é bem melhor, porque ela é bem melhor, porque ela é o Pelé. Não interessa quem fez 1000 gols, não fez, o Romário também fez, mas desculpa, é o Pelé. Eu amo o Romário, mas ele é o Pelé e ele é o Romário. Que bom que a gente tem os dois. E quem sabe um dia, quando eu chegar no final da minha história, você possa me colocar na mesma prateleira que ela. E na mesma prateleira que meu pai. E na mesma prateleira que o Dori Caymmi, que o Milton Nascimento, que o Tom Jobim, que o Renato Teixeira, que o Almir Sater, que para mim são expoentes da sua geração e da sua obra, entendeu? Então é isso, o que eu busco para mim não é ser melhor ou pior que alguém, ou ser mais ou conquistar mais que alguém. Cada um eu sua cumprir história. o meu papel Verdade. aqui, dignamente, e poder fazer bem essas pessoas que vêm aqui. Elas vêm aqui para me assistir, eu tenho que entregar para elas o que elas vieram buscar. É isso que eu tenho na minha cabeça. Quem vem já tem certeza da qualidade, né, Pedro? Tomara. Convenhamos, né? Pelo Tem gente amor que vem de pela Deus. primeira vez, esses aí eu tenho que convencer bastante. Agora, sem querer ser chato, eu não vou elogiar a Elis Regina porque, imagina, né? É chover no molhado, literalmente, né? Mas eu quero que você me diga qual cantora mexe com você? Ou quais? Para não ser tão específico, né? Que você diz assim, caramba, Tirando a Elis, gosto muito, acho que me emociona. Tirando a Elis, é difícil, porque ela sintetiza muitas coisas, né? E não estou nem falando pelo fato de ela ser minha mãe, eu digo como cantora. Mas mesmo. isso também influencia, né, Pedro? Não, para mim não, eu não Você convivi consegue com ela. separar? Consigo, eu não convivi com ela, cara. Minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Eu não lembro dela, infelizmente. Não é uma coisa que eu me vanglorio, não. É uma coisa que é um fato da minha vida, é um ponto. Nenhuma Não lembro lembrança muito nada, remota? Zero, nada. É mesmo? Não lembro dela. O que eu lembro dela, não sei se fui eu que lembrei ou alguém que me contou. É muito difícil lembrar, entendeu? E conforme o tempo vai passando, a distância vai aumentando ainda. Eu vou lembrando menos, entendeu? Então, de vez em quando eu pego lá umas fotos, olho, fico tentando... Nada. É muito pequena. Minha filha tem 7, vai fazer 8 anos. E quando você vê alguma imagem sua com ela? Uma fotografia? Que são raras...
como filho, obviamente, mas o que eu tô chorando ali não é pela Elis Regina, eu tô chorando o buraco da minha mãe. O vão que ela deixou, entendeu? Não a Elis Regina. A Elis Regina não tem nada a ver com isso. É isso que as pessoas têm que entender. Com certeza. A Elis Regina não tem nada a ver com isso. A dona Elis Regina Carvalho Costa, minha mãe, essa aí eu não pude conhecer e é um buraco que vai ficar pro resto da vida. Agora, a cantora Elis Regina, eu convivo com ela muito. E conheço muito da obra dela, conheço bastante. E digo para que qualquer um que quiser ouvir, se você pensa em ser cantor na sua vida, ouça Elis Regina. E não copie. Que vai doer, mas ouça, entenda o que essa mulher fez e aí começa por aí, começa a racionalizar daí. Então, falar de uma artista que me emociona, tem várias pessoas que me emocionam de formas completamente diferentes. A mais completa acaba sendo ela, porque ela fala na minha língua, ela canta na mesma língua que ela, faz a mesma coisa que eu e ela entrega o tempo todo. Ela não tem brincadeira, ela não faz carinho. É porrada o tempo todo. Isso é muito difícil, é muito intenso. Para quem canta, é muito intenso. Ela é muito intensa o tempo todo. E não teve e não tem ninguém igual. E eu não estou comparando, eu assumo essa opinião diante de todo mundo. Porque é muito difícil você encontrar um artista que tem essa entrega que ela tinha. A gente tem muitas cantoras que são fenomenais no Brasil, que são exponenciais como ela. Tipo? Putz, cara, eu gosto, hoje em dia, eu gosto muito de ouvir a Maria Gadu cantando. Eu gosto muito. Ela tem uma coisa de camaleão, dela, cada música ela entra num personagem diferente, que eu acho que é muito importante. Ela não se autoplagia e ela não me parece com ninguém, que já pra mim já ganha. Entendeu? Porque para mim, infelizmente, a geração pós-Elis, durante 15 anos pelo menos, só parecia cantora querendo ter um timbre de voz parecido com dela. Né? Então, aí eu fico com o original. Sem crítica, simplesmente uma escolha. A sua irmã te emociona quando você ouve? Eu ouço muito pouco. Eu ouço muito pouco. Não tenho contato com a obra dela. Muito pouco. Não tenho a ponto de ter uma opinião formada nesse sentido, dentro dessa sua pergunta. Mas dentro do que você ouviu, te agradou? Ou não? Sim. Ou médio? Cara, não interessa. A verdade é essa. O que eu tiver que dizer, eu digo pra ela, entendeu? Não vai mudar nada. É o que eu sempre falo assim, a minha opinião não vai mudar nada, entendeu? Não dá nada. Se eu falar que é bom pra caramba, o meu irmão dela vai falar o quê? E se eu falar que é uma porcaria, sai no dia seguinte no jornal e também vai perder. Quer dizer, o foco vai ser sempre outro, nunca vai ser a minha opinião. Entendi. Não interessa, entendeu? Não interessa. Da mesma forma que eu posso falar dela, posso falar da Rita Lee, da Gal Costa, da Nana Caymmi, tudo. Então, assim, a Elis, pra mim, é a pedra fundamental. É quem eu ouço buscando esse ingrediente. Agora, fora do Brasil, tanto a Nina Simone quanto a Ella Fitzgerald, uma larga vantagem para Ella Fitzgerald, diante da técnica e tudo mais, para mim, outra pedra fundamental, entendeu? E aí, no quesito emoção, uma coisa assim de ser muito visceral e tá nem aí porque as pessoas acham, a Chaka Khan, ela sempre me surpreende. Não teve uma vez que eu não... Ah, você viu um negócio novo? Eu falei, deixa eu ver. Quando eu vejo, eu falo assim, essa mulher maravilha, é louca, né? Essa mulher é maluca. Eu me divirto muito com ela, mas já é uma outra pegada, entendeu? Agora, uma vez eu ouvi meu pai, fiz a mesma pergunta que você me fez, eu fiz pro meu pai. Falei, quem que você acha o cara do piano? Quem que você acha que toca? Quem que é o cara? Eu falei, não sei. Ele ficou parado, não sei. Eu falei, mas quem que é? Ah, não sei por quê. Eu falei, eu não ouço. Eu falei, por que você não ouve? E aí hoje eu descubro por quê. Com o tempo você vai ouvindo menos, você fica mais você começa a se preocupar mais com você e menos com o que está acontecendo por fora. Assim, eu conheço todo mundo, sei que todo mundo é capaz de fazer e admiro todos na mesma proporção. Acho que se estão aí é porque são merecedores do espaço que eles conquistaram. Agora, no caso a Elis, ela tem é uma pedra fundamental, como é para mim, assim como é para você. Com certeza. E como é para ele também. Então, assim, ela ocupa o mesmo espaço, com o mesmo peso. Talvez até mais para você do que para mim, que eu sempre tento criar uma distância maior. Entendeu?
Então eu acho que ela sempre vai ser, na minha lista, vai ser sempre a número 1. E o que vier depois, vem depois. Agora, só para fechar, a gente sabe que daqui a pouco está sendo lançado um projeto, né? Pedro Mariano e Orquestra, né? Isso. E a expectativa em relação a esse projeto? Cara, eu vivi o projeto, né? A gente ficou 6 meses excursionando com ele. Eu já pude ver na cara das pessoas o que esse projeto é capaz de fazer com as pessoas. E para mim, como é completamente diferente de tudo que eu já fiz, é quase como uma catarse, entendeu? Eu saio do show, parece que eu fui para outro mundo, outra dimensão e volto. Eu fico imaginando como artista deve ser um espetáculo, né, Pedro? É uma experiência única. Eu acho que devia ser prescrito por médico isso, entendeu? Você tem que fazer isso Pelo menos uma vez na semana, você tem que cantar com uma orquestra, porque é uma sensação inacreditável ter 25 pessoas em volta de você tocando ao mesmo tempo pra você. Porque é pra mim. Desculpa aí, mas os caras estão tocando pra mim. Eu falo, cara, é um negócio que você fala, caramba, velho, o que tá acontecendo? E é uma adrenalina, eu fico imaginando que é muita gente, tem que gente, dar cara. E certinho, né? É muito detalhe, todo mundo focadaço na parada, cara, é muito foda, é muito. É um negócio inacreditável. E eu fiquei muito feliz porque isso está impresso no disco, está impresso no DVD, vai chegar agora em agosto. Você conta com alguma participação especial nesse projeto? Não. Foi egoísta pra caramba. Só? O momento é meu. É meu. Isso, mas só o Pedro já é muita coisa. Não, gente. Na verdade é uma brincadeira que eu falo assim, não, juntei os brinquedos na minha sala, é tudo meu. Não, na verdade era um momento que eu queria mesmo, meu, somente eu, e demandava isso, era uma necessidade que eu tinha. Eu acho que ficou de bom tamanho. Acho que eu tinha medo de qualquer participação pudesse tirar um pouco o foco do que realmente daquilo que eu queria mostrar. Bom demais, Pedro, eu te agradeço muito. Imagina, muito, obrigado muito, a vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Tá bom? Cada vez mais sucesso, tá bom? Até a próxima.